Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais uma leitura diária da Bíblia Sagrada, o nosso maná diário, né? O nosso alimento espiritual, a palavra que nos fortalece, a palavra que traz esperança, traz edificação, exortação na nossa vida. E são mais 3 salmos de Davi, do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 16, é um salmo messiânico também. É um salmo que Davi fala no verso 10: pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Eu quero que você vá comigo no livro de Atos, capítulo 13, e vai ver a partir do verso 34 e 35, o apóstolo Paulo falando sobre essa passagem do salmo. Ele diz também, né, outro salmo, que fala: tu és o meu filho, hoje te gerei, e não permitirá que teu santo veja corrupção. Esse é um salmo que fala da ressurreição de Jesus. Não deixará minha alma na morte, ou seja, ele ressuscitou. Cristo é a primícia daqueles que ressuscitaram. Leia 1 Coríntios 15, né? 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso, né? Que a morte veio por um homem, e por um homem a morte foi tirada. Jesus nos deu a vida eterna, e ele é o primeiro a ressuscitar. Essa é outra curiosidade, porque muitos creem que Lázaro ressuscitou. Na realidade, Lázaro reviveu. Quem ressuscita não morre mais, e Jesus é o primeiro. Antes dele, ninguém ressuscitou. Pastor, a Bíblia está errada? Não, às vezes é um erro de tradução, pequena tradução. Todos que vieram antes dele reviveram e morreram. Mas Jesus Cristo ressuscitou, vive e está sentado à direita do Pai nas alturas. Então o salmista, Deus, através da boca de Davi, profetizou que não deixaria a alma na morte, ou seja, ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Que do mesmo jeito que Jesus Cristo ressuscitou, nós, na vinda dele, também ressuscitaremos. E aí, vencemos a morte. A morte não tem domínio sobre nós. Eu quero dizer, não sei o que você passa nessa manhã, mas você tem o maior presente que alguém pode receber, você recebeu: a vida eterna. E não foi pelo esforço dos seus braços, não foi pela sua religiosidade, sua religião, mas foi porque naquela cruz Jesus venceu a morte por nós. Então o Salmo diz, né, que não permitirá que a alma dele fique na morte. E nem você, Deus, vai permitir. Porque no dia que a trombeta soar, leia 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Fala a respeito das pessoas que morrem. Leia 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 54. Nós vamos ressuscitar, vamos encontrar com o Senhor e estaremos para sempre com Ele nos ares. Davi, ele era um homem que glorificava muito o nome de Deus. Você não vai ver Davi puxando a glória para ele, nunca. Ele sempre glorificava em tudo Deus. E esses 3 salmos, né? Ele fala que Deus escuta a sua oração, pede Deus para estar ouvindo, para sondar o coração dele. E no verso 3 do Salmo 17, ele fala que de noite me visitas, prova-me no fogo. Olha só. Então, a prova de fogo também é uma prova que o crente não quer passar. Mas é na prova de fogo que Deus vê o que está dentro do seu coração. Leia Deuteronômio 8, é interessante. A gente pensa, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Ele já sabia, mas mesmo assim, ele permite que a gente passe na prova de fogo. Jesus passou na prova de fogo, o filho legítimo dele, unigênito. Leia Lucas 4, a tentação.
40 dias sem comer, o diabo assediando, oferecendo para ele todos os reinos do mundo. Ele passou na prova de fogo. E o salmista diz que de noite Deus nos visita. Olha que coisa! E ele fala, me prova no fogo. A prova de fogo o cristão não quer passar. João falou que Jesus Cristo batiza com Espírito Santo e com fogo. Batismo de fogo, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas. O batismo de fogo, ou aí está imerso, é ser provado pelo fogo. Leia 1 Pedro, capítulo 1. Fala que o fogo, né, ele prova a nossa fé. E eu não sei o que você passa nessa manhã, se você está na prova de fogo. Mas eu sei que o meu Deus e o seu Deus, o Deus de Israel, ele é fiel. Eu sei que Jesus Cristo, ele nos socorre nos momentos mais difíceis. Então passe pela prova dando glória a Deus. Eu já passei em várias provas de fogo. E eu sei que depois do fogo vem um manancial de águas, vem o refrigério. E que depois dessa prova, nós saímos do outro lado da prova, mais fortes. Nós saímos do outro lado da prova, capazes de ajudar o nosso próximo, diante daquilo que passamos e tivemos a vitória. A vitória porque o nosso Deus vive e Ele é conosco todos os dias. Leia Mateus 28, 19 e 20. Não vai nos deixar. Eu falo para as pessoas, eu prefiro estar na fornalha com Jesus do que num lugar tranquilo sem Ele. Eu prefiro estar no deserto com Ele, como Abraão ficou no deserto, do que na Campina Verde com o diabo em Sodoma. Pensa nisso nessa manhã. Eu não sei se hoje é o meu último dia ou o seu, mas eu sei que eu não morro mais. Também não permitirá que a minha alma fique na morte. Levante nessa manhã, dê glória a Deus, saia de casa, agradeça por mais um dia de vida. Abençoe os seus filhos, sua esposa, abençoe seu marido. Clame ao Senhor, coloca diante dele, no quarto em secreto, aquilo que você precisa. Lembre-se, você não luta contra pessoas, contra carne e sangue. E as armas dessa guerra não são da carne, mas são poderosas em Deus para destruir principados, potestades, né? Davi, nesse salmo, ele pede a Deus para livrar ele do homem mundano, né? Ele pede a Deus para ouvir o clamor dele. E tudo que nós precisamos na nossa vida, anota isso para você não esquecer, é Deus. Tudo que precisamos na nossa vida é o Senhor. Está no centro da vontade dele. O Salmo 18 é um cântico, é um louvor que Davi fez. No dia em que ele livrou Davi da mão de Saul e dos seus inimigos. E Davi não tinha vergonha nenhuma de falar, eu te amo, força minha. Olha como começa esse salmo. Eu te amo. E muitos cristãos acham que amar a Deus é ficar chorando no culto. Muitos cristãos acham que amar a Deus é ficar emocionado quando fala o nome dele, é ver um filme de Jesus e chorar. Chora naquele filme, já sai dali mentindo. Isso não é amar a Deus. A Bíblia fala como amar a Deus. Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos e os pratica. Jesus falou que quando você ama qualquer ser humano, o que é amar? Tem atitude, ampara, cuida, escuta, abraça. Você ama Ele. Porque como que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo? Davi fala, eu te amo, Senhor, força minha, ou seja, Ele é a nossa força. E amar a Deus é ter atitudes para com Deus. Amar a Deus é permanecer no caminho estreito
por amor a Deus. Amar a Deus é abrir mão do seu eu em benefício do reino dele e para ele. Então Davi escreve, né? E ele diz que Deus é tudo dele. É um salmo muito lindo. E muitas vezes Deus nos permite passar provas, como Davi com Saul. Às vezes é uma luta na sua família, prova de fogo. E quando ele te dá a vitória, né, é para que você fale também para ele. E para que você veja nele a sua fortaleza. É Deus. Davi diz: o Senhor é minha rocha. A palavra rocha é cabeça, líder, chefe, sustentáculo. Aquele que ampara, que cuida, é Deus. Davi fala: é o Senhor que é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Ele diz no verso 3, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Se você hoje está na luta, invoca a Jesus Cristo. Invoca aquele que vive, o nosso general, o Senhor dos Exércitos, para que ele lute a sua causa. E a sua causa, eu vou repetir, é contra principados, potestades e dominadores. Invoca o Senhor contra espíritos de adultério, de homossexualismo. Invoca, fala: Deus, livra a minha família. Espírito de violência, pessoas violentas, arrogantes, prepotentes. Invoca o Senhor. Invoca: Jesus, me livra. Jesus, tira isso da minha casa. Jesus, livra os meus filhos. Jesus, livra o meu país. Jesus, traz paz para Jerusalém. Jesus, nos guarde do mal. Invoca. Esse nome tem poder. É interessante quando você vai orar por uma pessoa e manifesta ali espíritos imundos de demônio. Desde a minha conversão, 6 meses que eu vejo, e Deus muitas vezes me usou no ministério de libertação. E ali eu vi aqueles demônios em pessoas, levando a todo tipo de coisas ruins. E eu invocava o nome de Jesus. E aquilo tinha que ir embora. Eu não sei em quem você tem posto a sua confiança nessa manhã, mas eu digo a você: confie em Deus, faça de Deus o seu rochedo, o seu libertador. Como o salmista diz no Salmo 18, faça dele o seu tudo e invoca ele no dia da sua angústia, porque ele vai te ajudar e tu vai glorificar o nosso Deus. Aprenda com o salmista Davi. Ele fala aqui que Deus livrou ele de um inimigo ferrenho, do rei de Israel, de um forte inimigo. E muitas pessoas acham que é no tempo delas, mas é no tempo de Deus. Eu quero que Deus me livre hoje. Não sei se é hoje que Ele vai te livrar, tomara que seja. Mas se não for hoje, pode ser amanhã ou depois de amanhã. O que você não pode fazer é desistir. Um vencedor, ele era para ser um perdedor, mas ele não desistiu. Não desista da sua esposa, não desista do seu marido, não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos. Se os seus sonhos são sonhos de Deus, ele vai se concretizar. Não tenha medo, porque se Deus é contigo, você é maioria em qualquer luta, você é maioria e é vencedor. Invoca Ele hoje: Senhor, vá comigo no meu dia, Senhor, fica na minha casa. Senhor, toma o meu coração. Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, eu não abro mão. O Senhor é meu Pai. Jesus Cristo, Tu és o meu Salvador. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito, fala de novo para Ele.
são de exclusividade de Jesus de Nazaré. O meu corpo, a minha alma e meu espírito são de Jesus, e eu não abro mão da aliança feita com o Deus de Israel, através do sangue do seu filho ali naquela cruz. Eu não abro mão. O Deus de Israel é o meu Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. O Espírito Santo é o meu único guia. Jesus falou: a ninguém chameis de pai, a não ser seu pai biológico, logicamente, porque só há um pai, Deus. A ninguém chameis de guia, porque um só é o vosso guia, o Espírito Santo de Deus. E a ninguém chameis de Senhor, porque um só é o vosso Senhor, o Cristo, o Salvador, o Redentor, o advogado, pastor e bispo das nossas almas. Tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guarde. Salmos são orações, salmos são cânticos, e você deve ler todo dia. Leia 5 salmos e 1 provérbios, indiferente do plano de leitura, vai na sequência. Em um mês você vai ter lido os 150 salmos e os 31 provérbios. Tenha uma excelente semana, debaixo da proteção e da bênção de Deus, em nome de Jesus.